É, um resumão Java aqui. É, Java é uma linguagem tipada. Isso quer dizer que as variáveis precisam ser de determinado tipo float, int, string, char. É, Java tem uma entrada no teclado que se chama scan. Ela está aqui na biblioteca útil. Aqui, ó. Eu preciso importar. É, Java usa arrays e list e lista e array lista. Então, para usar arrays eu preciso também importar e para usar array listas eu preciso importar. E Java ele tem uma classe principal, que é essa classe aqui, e tem uma classe aqui que onde faz as execuções do programa ou dos métodos, das funções, das coisas que nós colocamos em código. Então eu preciso de um man, de um executor. É como se fosse um executor aqui de tudo. Tudo fica dentro do man para realizar a execução. E eu costumo chamar aqui no finalzinho fim de man e fim de principal, porque Java usa chaves. Então, o que é que eu fiz aqui, né? Eu defini variáveis, defini string, defini idade e defini uma variável com nome, outra variável com idade, uma com dado primitivo e outra aqui string do tipo string e outra do tipo inteira. O que é que eu fiz? Iniciei o scan com essa variável aqui, ó, sc. Usei um print, usei o next line. É uma observação importante. Java ele é bom sempre é bom sempre iniciar a entrada de dados em Java, do programinha Java, com string, porque Java ele pega os dois enters, ele pega o enter, né? Quando você dá um enter aqui no primeiro nome, aqui na entrada do nome, se você deixar next line, ele vai dar entrada aqui em idade. Então o que é que eu fiz aqui? Para não ter esse segundo enter, eu precisei de criar um envelopador, um wrapper, e passei para passe int para poder colocar dentro de idade a entrada de dados do número da idade. E aqui foi a variável sexo, e essa variável é também string, como está aqui, ó, string, que eu só fiz separar por vírgula, então criei duas variáveis, nome e string, e aqui a entrada de dado next line. É uma coisa que eu percebi em Java é que ela não é como o Python, que você pode colocar só a vírgula. Eu tenho que concatenar para poder printar. Então o print aqui tem o print normal e o print ln, que ele printa as coisas embaixo de tudo que foi escrito no print. É uma coisa também para ser observado. Aqui eu tenho uma estrutura de condição. Se sexo for igual a m e idade for maior que 17 e idade for igual a 18, imprima para mim alistamento militar. Quer dizer, se a idade for 18. Se não, o else ele não tem condição aqui, mas poderia ter também. E se não, print vai tomar todinho. Depois aqui eu fiz uma outra revisão, que foi pedir 4 nomes. Esses nomes vão ser colocados em uma variável n. Essa variável n ela vai receber os nomes em um for, em um loop, se i é igual a 0, enquanto i for menor que 4, porque eu pedi só 4 nomes, então está determinada a quantidade de loops que vai ter. A variável de incremento i, que ela que iniciou com 0, ela vai receber sempre mais um elemento, ela vai receber sempre mais um valor. Então
ela iniciou com 0, 1, 2, 3 até chegar a 3, que em programação 0 é como se fosse 1. Para eu printar essa variável i aqui, o que é que eu fiz? Eu criei uma outra variável e somei i mais 1 para quando ele iniciasse aqui na iniciação, ele mostrasse nome 1, nome 2, nome 3, nome 4 em diante, para ele não iniciar com 0. Então, simplesmente eu criei uma variável aqui e somei com mais 1. 0 mais 1 é 1, então ele vai dizer variável 1, nome 2, nome 3, nome 4, sucessivamente. Como ele aqui iniciou com string, eu não precisei usar o envelopador. Já acrescentei dentro da lista que foi criada com in. Então a lista está recebendo no índice 0, 1, 2, 3, 4 o nome n, os nomes que estão sendo dados de entrada no teclado. Para eu criar uma lista em Java, eu preciso definir o tipo com o tipo dela, o nome, o operador de criação, o tipo e a quantidade da lista, como se fosse o tamanho dela. Para eu imprimir essa lista, eu precisei concatenar aqui, ó, a lista criada foi ArrayList. Para usar ArrayList, claro que eu tenho que ter aqui o importado arrays, ArrayList não, array só list e toString. Uma observação: se eu não usar o toString, o Java só vai me dar o endereço wrap da lista, no caso. Ele vai me dar um tipo de código, ele não vai me printar os números ou os nomes ou as coisas da forma que nós conhecemos. Por exemplo, se for números arábicos, e se for caracteres ou se for alguma coisa assim, algum elemento visual, ele não vai me dar o elemento visual conforme a gente conhece, vai me dar uma listinha de caracterezinhos. Mas no caso aqui, quando eu uso o toString, o nome vai ser realmente o nome que eu estou colocando, porque Java ele usa duas coisas: variável de apontamento, mas o objeto mesmo está na memória do PC de forma como se fosse uma criptografia. Não digo uma criptografia, é um designzinho que tem de caracteres que cria que ele fica naquele elemento da memória do computador. Eu fiz aqui o seguinte: syst_out_print me dê 4 números. Depois que ele vai printar aqui a lista de nomes, então ele vai printar todos os nomes dados na mesma ordem aqui que eles foram imprimidos. Eu fiz aqui também uma lista de números, sendo que aqui é uma ArrayList. Uma diferença em Java existe arrays e ArrayList. Os arrays, eles não dá para acrescentar algo neles. Os arrays, eles são de forma única, eles são criados. Se ele for de 4 espaços, ele só vai ter 4 espaços. Mas a lista não, a lista dá para incrementar, acrescentar algo nas listas. Então elas são flexíveis, os arrays não. O array aqui que foi criado foi array de números inteiros. Uma coisa que eu percebi, que para criar um array os arrays, eu preciso tipar esses arrays aqui dentro do maior que, menor que aqui, que eu esqueci o nomezinho agora, com o envelopador desse tipo de lista que eu estou querendo criar. Então, se a lista é do tipo inteiro, então o envelopador que pertence aos números inteiros é o wrapper. O wrapper dos números inteiros é o integer. Então eu criei aqui o operador new automaticamente criei com lista de números inteiros.
eu usei aqui primeiro um loop for. For é quando tem número determinado de elementos, que eu pedi aqui, ó, 4 nomes. E aqui eu não pedi número determinado de elementos. Claro, eu pedi 4 números, mas aqui não precisava dizer aqui, ó, 4 números. O que eu fiz aqui foi um while que não ficaria infinito se eu não usasse uma variável ou algum processo de parada. Então o que foi que eu fiz? Eu criei um loop com while, usei o p para identificar o tipo de parada. Se p for diferente de zero, então enquanto p for diferente de zero, o loop vai continuar acontecendo e ele vai continuar pedindo números. Eu, para poder adicionar, digite um número aqui, ó, eu tive que usar um passInter, usei um envelopador integer, o passInter, o método passInter, que está dentro da classe integer, assim que eu posso dizer, e ele foi com a entrada de string. Então ele pegou a string, transformou em inteiro, é número, e ele foi adicionado aqui com esse métodozinho add, o número x, que essa variável está aqui, ó, em cima, ela foi pré-definida aqui como inteiro. Então o número inteiro recebeu um string que foi passada para inteiro, que foi adicionada aqui à lista. Então aqui, ó, o número está sendo adicionado à lista. Para eu definir o padrão de parada, eu tive que criar também um pedido. Se deseja continuar zero, ou se não, sim. Se não deseja continuar, então 1 vai parar o loop, não, 1 vai continuar sim. O 0 vai parar o loop automaticamente. Por quê? Porque quando p for igual a 0, o loop é interrompido. Então, essa variável se ou não, sim ou não, que eu criei aqui, ó, SON, que é sim ou não, é 1 ou 0, ou 0 ou 1, ela vai receber aqui, p vai receber esse SN. Logo, SN, quando for na condição aqui 0, o loop vai ser interrompido. Aqui é o fechamento do colchetes das chaves do loop while. E aqui eu estou printando a lista, né? Eu estou printando os elementos, a lista do loop while. Então, e por último e por fim, estou fechando aqui o scan com closer. Um resuminho daqui que a gente viu, é um resumo pré, para a gente poder voltar aos estudos. E aqui é a execução do... Vou executar rapidamente o programinha. Ele está pedindo o nome, vou botar aqui José. Está pedindo a idade, vou botar 18. Porque eu botei também aqui uma condição. Se idade, que eu também usei aqui, se idade for... Se sexo for igual a M, que é masculino, e idade for maior que 17 e idade for igual a 18, maior que 17. Eu acho que aqui está errado. Aqui foi igual a 18. Não está certo. Porque se a idade for maior que 18, for 19, vai dar errado. E aí vai cair essa condição alistamento militar. Eu vou colocar aqui agora nome José. Iniciei o programa. Idade, vou botar 18, que é para cair naquela condição de igual a 18. Vou colocar aqui sexo masculino, que é para cair na condição alistamento militar. E aí caiu naquela outra parte lá que ele está pedindo o primeiro nome, que é esse aqui, ó, esse códigozinho aqui, primeiro nome. Então eu vou botar Q.
Aí já caiu lá segundo nome, porque ele está somando a variável inteira z com o índice do for mais 1. Então 0 mais 1 é 1. 1 mais 1 é 2. Por isso que ele está printando aqui, ó, 2 e assim sucessivamente. Então ele está pedindo aqui o nome 2. Eu vou botar Q só para ilustrar. Vou botar E só para ilustrar. Poderia ser o nome próprios, nome de pessoas. E vou botar R só para ilustrar. Então a lista de nomes que ele printou foi Q, W, E e R. E aí ele está pedindo aqui, me dê 4 números, use 0 para encerrar os pedidos dos números. Claro que poderia ser mais do que 4. Por quê? Porque eu estou usando um loop com um instrutor de parada, com um ponto de parada aqui. Então poderia ser mais de 4 números. Eu botei aqui 4 só para ilustrar para o nosso entendimento. Então eu posso aqui dizer aqui o número 12, Enter. Aí ele faz aquela condiçãozinha lá. Deseja continuar com 0? Deseja continuar 0. Aí aqui, ó, 0 não vai continuar. Se deseja continuar, sim. 1. Sim, então eu quero continuar. Então eu vou clicar aqui em 1. Então eu vou colocar mais um número, 67. Deseja continuar? Sim, eu quero continuar. Então eu vou colocar 1. 90. Deseja continuar? Sim. Vou colocar 1 de novo, que é assim. E 77. Deseja continuar? Não. Por que eu vou botar 0? Porque eu não desejo continuar. Então, P vai ser igual a 0. Enquanto P fosse diferente de 0, ele ia ficar pedindo. Isso poderia ficar eternamente no loop. Mas agora, eu estou colocando 0, que é a condição de parada. Então, a condição de parada é 0. Então, a lista que eu criei foi 12, 67, 90 e 77. Automaticamente, o programa foi encerrado. Aqui é o print, e aqui é o fechamento, e aqui é o encerramento do programa. É isso aí. Um resumo das coisas básicas do Java aqui que eu fiz, para eu sempre me lembrar. Lembrando que Java, como eu já disse antes, ele é diferente do Python para printar. O print do Java, eu preciso colocar muitas vezes um maisinho aqui para concatenar e ele vai printar. No Python a gente usa já às vezes vírgula. Foi uma coisa que eu apanhei um pouquinho para me lembrar, não vou mentir, mas eu consegui lembrar.